Welcome everyone. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu apresentador, Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com o economista e professor Richard Wolff, amigo do programa. Professor Wolff, é um prazer revê-lo. Good to see you again. Bom estar aqui, Dan. É um prazer receber with Hank. It is great to talk with you. Well, first of all, if everyone hit the like button, that helps boost the show. And I wanted to get started on the global economic front because, as you know, there's been a new jobs report that has sent optimism, injected optimism into the U.S. economy. 172,000 jobs created in the month of May, despite the headwinds of the Iran war. But there are those who are not so optimistic, especially economists, about the... Especialmente os economistas, quando olham para o cenário econômico global. A OCDE afirmou que pode haver uma contração na economia mundial no próximo ano, se essa guerra continuar. Coming up in the next year, if this war persists, some economists have gone so far as to say... Alguns economistas chegaram a dizer que nas próximas semanas pode haver uma grande turbulência econômica, talvez até uma recessão, por causa da escassez de petróleo, que agora começa a ser sentida de fato, depois que as reservas foram totalmente esgotadas, especialmente do lado dos Estados Unidos. Então, professor Wolff, qual é a situação real do petrodólar neste momento? E a frente econômica global dessa guerra? Como é que o Império Americano está, digamos, fingindo que nada está acontecendo? Porque, do jeito que a grande mídia está apresentando, parece que as coisas estão melhores do que o esperado. Mas qual é a realidade? Certo. A realidade, eu acho, fica mais clara se eu contar uma pequena parábola, uma historinha. É mais ou menos assim. Você não está se sentindo bem, e então você e as pessoas ao seu redor decidem que é hora de procurar um médico. Você vai ao médico, ele mede sua temperatura e diz, olha, sua temperatura está normal, pode ir para casa, vai ficar tudo bem. Se as pessoas que gostam de você, que te amam e realmente se importam com você te aconselharem, elas vão dizer que a resposta certa para essa situação é procurar outro médico. Por quê? Porque a temperatura é sim um indicador do funcionamento do seu corpo, sem dúvida, mas é só um entre muitos outros. Portanto, confiar só nisso seria bem estranho. O que um bom médico normalmente faria seria sugerir, depois de uma conversa detalhada, que fosse feita uma certa bateria de exames. Eles querem analisar seu sangue, sua urina, talvez pedir um raio-x ou uma tomografia. É isso que a medicina foi acumulando ao longo dos anos. Um conjunto de testes para ter uma ideia melhor de como você está. Na economia é exatamente a mesma coisa. Se você quer entender em que ponto a economia está, você olha para uma bateria inteira de indicadores, para um conjunto de índices. A temperatura é uma delas? É a mais importante? Não. O que mais você pode observar? Bom, vou te dar só um exemplo. Primeiro, investimento, ou seja, o dinheiro que está sendo gasto para produzir bens e serviços no futuro. Isso está aumentando? Está diminuindo? Outro ponto, a distribuição de renda. Cada vez mais renda está indo para cada vez menos pessoas, de modo que a maioria fica cada vez mais apertada, ou não? A mesma pergunta vale para a distribuição de riqueza, que é diferente da distribuição de renda. E tem também o comércio exterior, e as taxas de juros, e a inflação. Continuar o ar. Eu não quero entediar ninguém, mas esse é o mínimo de raciocínio que você precisa ter para discutir esse assunto de forma séria. Aqueles tipos de artigos que aparecem o tempo todo, e um deles você acabou de mostrar agora há pouco, são ótimos exemplos de economia mal feita. Tão mal feita que chega a ser estranho até chamar isso de economia. Se você leva a profissão a sério, é como um médico que mede sua temperatura e manda você para casa. Então, e os Estados Unidos agora? Pois bem, vamos lá. A gente está vivendo a pior e mais desigual distribuição de renda e de riqueza, provavelmente, de toda a história do país.
probably in this country's history, certainly in the last century, this Com certeza, no último século, essa é a pior situação. Só para você ter uma ideia, os 10% mais ricos dos americanos, e aqui eu estou pensando especialmente naquele tipo de riqueza que a maioria das pessoas tem, que são ações e fundos mútuos, que basicamente são coleções de ações. Bom, olha só esse dado. 10% da população, os 10% mais ricos, têm hoje, segundo o Federal Reserve, cerca de 87% dessa riqueza. Os 10% de cima têm 87%. Os outros 90% de nós disputam os 13% que sobram. Para encontrar algo parecido, você teria que voltar lá para o Egito Antigo, na época dos faraós. E a gente sabe disso. Não é nenhum segredo. Gente como o Bezos e o Musk faz questão de mostrar isso. Eles mandam foguetes para a Lua, criam produtos novos que conseguem monopolizar por vários anos. Essa é a economia mais desigual que dá para imaginar. No fim da Segunda Guerra Mundial, há 75 anos, a gente era menos desigual nessas distribuições do que os europeus. E não só alcançamos eles, passamos muito à frente. Agora, isso é sinal de uma economia saudável? Não. Sabe o que isso mostra? Na verdade, nem precisa de sinal nenhum, porque está tudo aí, bem na sua frente. É por isso que toda a cidade média dos Estados Unidos está cheia de shoppings vazios, áreas comerciais abandonadas, lojas fechadas. Quer dizer, quem é que está enganando quem aqui, né? É por isso que o nosso presidente não é um executivo de uma empresa que produz alguma coisa. Ele é um bilionário de quê? Do mercado imobiliário. Ele fez algo para tornar as terras que possui mais valiosas? Não. Elas ficaram mais valiosas porque as pessoas se concentraram em grandes cidades, como Nova York. Então ele é bilionário graças a onde as pessoas decidiram morar. Qual foi a contribuição dele para isso? Nenhuma. Zero. Mas é um bilionário que aproveita seus banheiros dourados. Isso é grotesco. E tem mais uma. Existem várias, mas vou citar mais uma. Os Estados Unidos gostam de se ver como uma economia capitalista competitiva. A maioria dos americanos se considera parte da principal economia capitalista do mundo e acham que isso significa que somos um motor de crescimento. E eles olham para o Vale do Silício, para a alta tecnologia, para o ChatGPT e tudo isso. E dizem, tá vendo? A gente é dominante. Mas a realidade é outra. Desculpa ser o portador dessa notícia, mas isso está completamente errado. Nos últimos 30 anos, sem exceção, a República Popular da China cresceu mais do que os Estados Unidos, medido pelo PIB, o Produto Interno Bruto. É essa medida que todos os economistas usam para ter uma noção do tamanho e do crescimento de uma economia. O PIB da China, nesses 30 anos, cresceu entre 5% e 9% ao ano. No mesmo período, o PIB dos Estados Unidos cresceu entre 2% e 3%. Percebe a diferença? A China está crescendo de 2 a 3 vezes mais rápido que os Estados Unidos. E quer saber? Se você consegue fazer isso por 30 anos, você vence. Você se torna a outra grande e poderosa economia global, que é o que a China é hoje. E os americanos meio que sabem disso, embora pareçam não querer entender exatamente como isso foi alcançado. Deixa eu concluir justamente nesse ponto. 75 anos atrás, quando eu era estudante de pós-graduação em economia aqui nos Estados Unidos, eu estava tomando a decisão que todo estudante de economia tomava naquela época. Em que área se especializar? Podia ser finanças públicas, podia ser comércio internacional, mas a mais popular, e a que eu escolhi também, era chamada de desenvolvimento econômico. Era tudo aquilo que um economista deveria aprender e depois aplicar para, vamos lá, ajudar a maioria das pessoas do mundo, a grande maioria, que vivia em condições de pobreza extrema em lugares como a Ásia, a África, a América Latina e por aí vai. A gente estava aprendendo como ajudá-los a se desenvolver economicamente, para que deixassem de ser pobres, para que tivessem um sistema de educação, um sistema de saúde decente,
para que pudessem viver o que nós no Ocidente, na América do Norte, na Europa Ocidental e no Japão, considerávamos uma vida de classe média aceitável. Era só isso que eles queriam. E eles começaram, nas décadas de 50, 60 e 70, a tentar fazer isso. E pessoas como eu, formadas pelo sistema educacional americano, se espalharam pelo mundo todo para ajudá-los. All over the world to help them. Why am I telling you this story? Well, Por que eu estou contando essa história para vocês? Bom, havia dois lugares para os quais a gente nunca era mandado: Rússia e China. Todo mundo sabe o motivo. Eram países comunistas. Tinha um partido comunista no topo da sociedade e esse era o grande inimigo. Então a gente não ia para lá. Eles não iam receber ajuda do Ocidente. Não recebiam ajuda externa, nem especialistas treinados como eu. Nada disso. Agora, a ironia, para todo mundo entender. A competição, a corrida para desenvolver a economia, já dura 75 anos, 3/4 de século. E eu posso anunciar o vencedor. Ninguém chega perto. O nome é República Popular da China. Ela superou todo mundo. China, it has outgrown everybody. In the last 35 years, it exploded. Nos últimos 35 anos, esse país explodiu no cenário mundial, desenvolvendo sua economia em um ritmo que levou de 3 a 4 séculos para acontecer na Europa. Eles conseguiram e fizeram isso mais rápido do que qualquer outro. Agora, parte de qualquer análise econômica é comparar com outras economias. Sabe, é como quando você quer saber o valor de uma casa. Você compara com outras parecidas na mesma vizinhança. Pois bem, o único outro país na vizinhança dos Estados Unidos, neste momento, é a República Popular da China. Por um dos critérios, ela já é maior que os Estados Unidos. Mas existem outros critérios, e por eles ainda vai levar mais uns 3 ou 4 anos. By others, it'll take another 3 to 4 years. In other words, by the end of the decade, Em outras palavras, até o fim desta década em que a gente está vivendo, e que já passou da metade, até o fim dessa década, a principal potência econômica do mundo vai ser a China. A China sozinha tem 4 vezes a população dos Estados Unidos. A aliança que ela construiu, o BRICS, representa a imensa maioria do planeta. Já os Estados Unidos, se a gente somar a população americana, algo em torno de 335 milhões de pessoas, e fizer as contas, qual é a porcentagem disso em relação à população mundial? A resposta é cerca de 4,5%. Rússia, China, Índia, mais da metade do mundo. Estados Unidos, 4,5%. Quando você vê o Sr. Trump rugindo, ele realmente faz jus ao título, o rato que rugiu. the title, The Mouse That Roared. Yeah, well, Professor Wolf, given that backdrop, Pois é, professor Wolff. Diante desse cenário, talvez o senhor possa nos ajudar a entender como tudo isso vai afetar, e já está afetando, a economia global, em meio à guerra e à situação no Irã. Porque hoje foi anunciado que agora está comprovado que o Irã está cobrando taxas no Estreito de Hormuz e chegou a ameaçar fechar completamente o estreito, caso os Estados Unidos continuem atacando o país, o que vem acontecendo a cada poucos dias nas últimas semanas. a few days or so over the last couple of weeks. So maybe you can help us understand how that. Então talvez você possa ajudar a gente a entender como isso vai impactar as coisas. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, do petrodólar. Muita gente olha para isso de forma isolada, olha para a força do dólar separadamente. Mas eu acho que o começo da sua explicação ajudou a gente a entender melhor a realidade econômica global, num contexto mais amplo. Então, como é que isso afeta agora o petrodólar e a situação da guerra com o Irã, considerando que existem grandes contradições na forma como alguns economistas, especialmente os mais tradicionais, estão vendo esse cenário hoje? Alguns dizem que a perspectiva está um pouco mais positiva do que nas semanas anteriores, e outros afirmam que, na verdade, a situação está ficando muito grave e muito rápido. The situation is actually getting very dire very quickly. Okay, in my judgment, I try to take a step back. Certo. Na minha avaliação, eu tento sempre dar um passo para trás diante desses acontecimentos imediatos. Seja a guerra na Ucrânia, seja a guerra contra o Irã, que os Estados Unidos e Israel iniciaram há cerca de 3 meses.
eu tento dar esse passo para trás para ajudar as pessoas com quem converso a ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Então, deixa eu tentar fazer isso rapidamente aqui. Nos últimos 40 anos, enquanto a China vem expandindo sua economia e se concentrando quase totalmente em desenvolver a própria base econômica, seus empregos, ferrovias, portos, forças armadas, enfim, tudo, algo muito diferente vem acontecendo no Ocidente. E quando eu digo Ocidente, estou falando dos Estados Unidos, da América do Norte, da Europa Ocidental e do Japão. North America, Western Europe and Japan. Those countries are going through a radically different. Esses países estão passando por uma experiência completamente diferente, com outro foco, outras ideias, outros tipos de desenvolvimento. Como eu descreveria isso? Eu descreveria usando as mesmas palavras que as pessoas no poder, naquela época, gostavam de usar. Por que não? Elas chamavam de globalização ou de neoliberalismo. No fim das contas, o nome não importa tanto. O que importa é o que isso significava. Nesses países, as empresas capitalistas, e esse é o tipo dominante, são aquelas em que um pequeno grupo de pessoas é dono das ações, os principais acionistas. Não é o seu tio Hélio, que herdou 11 ações da esposa quando ela faleceu. Não é disso que estamos falando. Existem pessoas assim, claro, mas para a situação econômica em geral, elas não fazem diferença. Quem faz diferença? As pessoas que têm grandes blocos de ações, os bancos, as seguradoras e os super ricos, como Musk, Bezos, Gates, Buffett e outros, querem lucro. Eles querem aumentar uma riqueza que já é gigantesca. Eles nunca conseguiriam gastar tudo isso, mas ainda assim querem que continue crescendo. E contratam especialistas, economistas como eu, para ajudar a encontrar os investimentos que façam essa fortuna crescer. Eles competem entre si, e essa disputa pode ser bem intensa, para ver quem faz o patrimônio render mais. Pois bem, os capitalistas do Ocidente decidiram que a melhor forma de aumentar sua riqueza, de lucrar mais, era transferindo a produção para lugares onde os salários pagos aos trabalhadores fossem mais baixos. Sabe o que isso significava? Que a América do Norte, a Europa Ocidental e o Japão iam transferir suas fábricas para lugares onde os salários eram baixos. E o que isso queria dizer? China, Índia, Brasil, esses lugares. Então, ao longo desses 35, 40 anos, a gente teve uma globalização, um movimento real, muito importante, um deslocamento da produção de onde ela tinha se desenvolvido, na Europa Ocidental, na América do Norte e no Japão, para uma parte totalmente nova do mundo. Nova no sentido de que, embora já existisse produção ali antes, nunca tinha sido a produção concentrada do mundo. Em 1970, por exemplo, os automóveis saíam de Detroit. Não é mais assim. A General Motors e a Ford produzem mais carros na China, para o mercado chinês, do que nos Estados Unidos. E por quê? Porque quando você transfere a produção para a China e entrega todos esses empregos de fábrica para os milhões de chineses que queriam e precisavam deles, essas pessoas passam a ter uma boa renda trabalhando nessas fábricas. E aí agora eles podem comprar. E adivinha? Nos últimos 25 anos, a China foi o lugar mais lucrativo para produzir com salários baixos. E ao mesmo tempo, o mais lucrativo, porque é o mercado que mais cresce no mundo. E se tem uma coisa que você aprende numa escola de negócios, é que se quiser ter sucesso, leve sua empresa para onde os salários são baixos e o mercado está crescendo. E a resposta para essa pergunta foi China, China, China e alguns outros países. Agora vem a parte principal. Se você desloca o centro da sua economia o mais longe possível, atravessando o planeta, e mover dos Estados Unidos para a China é praticamente o mais longe que dá para ir em qualquer direção, você chega na China. Certo, mas aí aparece um problema curioso. Você ainda está lidando com o mercado aqui nos Estados Unidos. A gente é um país rico e as pessoas com dinheiro estão aqui e também, sim, na Europa Ocidental e sim no Japão. Então, o mercado continua, em grande parte, nesses lugares.
Está crescendo na China, sem dúvida, mas ainda precisa crescer bastante para alcançar o nível de crescimento que vem acontecendo há 3 ou 4 séculos em regiões como a Europa Ocidental, a América do Norte e o Japão. Which is Western Europe, North America, and Japan. So then the goods produced in India. Então, os produtos fabricados na China, na Índia e no Brasil precisam chegar até a América do Norte, a Europa Ocidental e o Japão. Em resumo, o que aconteceu foi, embora não tenha sido de repente, uma expansão global das cadeias de suprimento. Para essa economia funcionar, é preciso liberdade nos mares, transporte ferroviário e todos os mecanismos que entram em jogo quando se maximiza a distância entre o lugar onde os bens são produzidos e o lugar onde eles são vendidos e consumidos. E o problema para os Estados Unidos é que o país abriu mão da sua dominância na produção ao transferir, e aliás, ninguém obrigou a fazer isso, suas fábricas para a China. Os capitalistas americanos, por vontade própria e buscando mais lucro, decidiram mover suas indústrias para lá. Mas eles não querem lidar com as consequências. Eles querem que o governo dos Estados Unidos garanta que os oceanos estejam livres e que todas as rotas estejam abertas. E sabe de uma coisa? Os Estados Unidos não têm como fazer isso. Para isso, teriam que controlar o planeta de um jeito que nunca controlaram. Você vai patrulhar os 7 oceanos o tempo todo, em todos os pontos. O Estreito de Hormuz é só um entre vários. O Estreito de Malaca, o Canal de Suez, o Canal do Panamá. Eu poderia continuar. As condições políticas e econômicas de todos esses chamados pontos de estrangulamento mudam o tempo todo. E o setor empresarial quer que os Estados Unidos controlem tudo isso. Esse é o ponto. A indignação dos iranianos, até o início dessa guerra, era só pela possibilidade de que eles pudessem exercer controle. Eles não tinham feito isso. O Estreito de Hormuz nunca tinha sido fechado. Os iranianos nunca o fecharam. Eles diziam que se os Estados Unidos atacassem junto com Israel, uma das formas de reagir seria fechar o Estreito de Hormuz. E isso mostraria ao mundo, e é o que está acontecendo agora, enquanto a gente conversa, Dani. In everything small, bort Cedric forward dwell. That everything now is different. The United States is on a quest. Os Estados Unidos estão numa missão impossível, a de ser a força policial permanente em cada canto do mundo, que já é, ou pode se tornar, um ponto de tensão, como o Estreito de Hormuz. Estamos levando uma lição. A gente pensa nos nossos inimigos como Rússia e China, mas eles não fizeram nada. Não foram eles que estreitaram o Estreito de Hormuz. A China, aliás, parece estar tentando convencer os iranianos a reabrir a passagem. E a Rússia tem outros assuntos para cuidar. O que estamos aprendendo é que países pequenos e pobres, muito menores e infinitamente mais pobres que os Estados Unidos, conseguem nos desafiar. Viramos elefantes e não conseguimos nos mover com rapidez. Acho que estou sendo injusto com os elefantes, mas você entendeu o que eu quis dizer. O Irã tem sido uma pedra no sapato dos Estados Unidos desde que os Estados Unidos derrubaram o governo eleito do país em 1953 e colocaram no poder um ditador, o Shah, que governou por toda uma geração, até o fim dos anos 70. Foi quando os ayatolás e a comunidade religiosa derrubaram o Shah, que acabou se aposentando num exílio confortável nos Estados Unidos, país que o protegeu o tempo todo. Existem ressentimentos no Irã contra os Estados Unidos? Como não haveria? E desde então, temos atacado o país. Desde que Israel e os Estados Unidos o bombardearam há um ano, numa guerra de 12 dias, não dá para fingir surpresa. Mesmo assim, nossos líderes fazem um teatro de espanto quando o Irã assume o controle do Estreito de Hormuz, algo que eles já tinham dito que fariam. E o motivo pelo qual eles disseram isso é porque queriam que fosse uma ameaça para contrabalançar as ameaças dos Estados Unidos, de atacar, de bombardear, o que aliás já aconteceu. Exatamente quantas vezes o Irã bombardeou os Estados Unidos? Resposta:
Nenhuma. Quantas vezes a China ou a Rússia bombardearam os Estados Unidos? Resposta: nenhuma. São ameaças de que talvez façam isso, mas não fizeram. Já os Estados Unidos, além de ameaçar, realmente fizeram. Essa é uma situação da qual a gente precisa tomar consciência e lidar de um jeito completamente diferente. Caso contrário, a promessa do Sr. Trump de não haver mais guerras nunca vai se concretizar. E vamos continuar tendo um presidente atrás do outro, prometendo o fim das guerras e depois superando o antecessor no número de guerras que decide travar. E agora estão dizendo que Cuba será a próxima. And now we're being told Cuba will be next. Well, all of this, Professor Wolf, is quite expensive. Bom, tudo isso, professor Wolf, é bem caro. O senhor sabe, os Estados Unidos devem gastar mais $1,5 trilhão de dólares, que a gente sabe, com as Forças Armadas. E o governo Trump tem mostrado um grande interesse nesses pontos, que o senhor chama de pontos de pressão. Outros chamam de pontos de estrangulamento. E tem agido de acordo com isso. O Estreito de Hormuz é só uma parte dessa história, ao que parece. Mas veja, já há alertas sobre uma possível recessão chegando em breve. Parece que o petróleo tem sido um grande foco ultimamente. Agora já se fala que, bom, os preços do petróleo deram uma esfriada. Now there are talks of, well, oil prices have cooled, but what hasn't cooled has been the inflation. Mas o que não esfriou foi a inflação causada pelo aumento do preço do petróleo. Os americanos, as pessoas comuns nos Estados Unidos, estão sofrendo. E o mundo também está sofrendo. Agora há uma grande agitação, por exemplo, em toda a região do sul da Ásia, por causa do aumento dos custos e até do racionamento que está acontecendo em várias partes do mundo por conta dos preços da energia. Já a China e a Rússia não têm esses problemas específicos. E parece que o que os Estados Unidos estão fazendo no campo do petrodólar já está provocando uma crise séria, que está prestes a explodir. Como você enxerga isso dentro do quadro mais amplo das realidades econômicas que a classe trabalhadora global está enfrentando? Facing the global working class. Well, for me, it's an irony. Olha, para mim é uma ironia que os Estados Unidos tenham se empenhado tanto para dominar um ponto de estrangulamento da economia, digamos assim, um gargalo. E o que era isso? O petróleo. Assim como o Estreito de Hormuz é um ponto estratégico porque controla boa parte do comércio, ter a principal fonte de energia que move nossas fábricas, o petróleo, sob domínio dos Estados Unidos, foi algo equivalente. Os Estados Unidos fizeram no mundo, com o petróleo, o mesmo que o Irã faz hoje com o Estreito de Hormuz. E assim como os iranianos, os Estados Unidos lucram com isso. Quando Kissinger e Nixon, lá nos anos 70, fizeram aquele acordo com a Arábia Saudita para que todas as transações de petróleo no mundo fossem feitas em dólares. E vale lembrar que naquela época, a Arábia Saudita era de longe a principal fornecedora de petróleo do planeta. A ideia era que o comércio fosse sempre em dólar. Ou seja, se a Malásia compra petróleo da Nigéria, o pagamento é feito em dólares. Então, a Malásia precisa acumular dólares nos seus bancos. E os países produtores de petróleo do Oriente Médio, como a própria Arábia Saudita, acabam acumulando enormes receitas em dólares. Aí o Sr. Nixon e o Sr. Kissinger explicaram para eles: claro, vocês podem manter isso em dólares, mas no fim das contas, o dólar é só um pedaço de papel verde. Você não ganha nada com um dólar. Você tem o dinheiro, mas ele não rende nada. Então o que a gente propõe é o seguinte: você empresta esse dinheiro para o governo dos Estados Unidos e nós pagamos juros enquanto ficamos com ele. Depois devolvemos quando vencer o prazo. Por exemplo, empresta para a gente por 3 anos. A gente segura o dinheiro, paga juros todo ano e no fim do 3º ano devolve tudo. Ou, se for um título do Tesouro de 10 anos, devolvemos no fim dos 10 anos e assim por diante. Ah, ótimo, disseram esses países, porque pegar aquele dinheiro e emprestar para os Estados Unidos gerava uma renda para eles. Estamos falando de dezenas de bilhões de dólares por ano. E são países bem pequenos. These are very small countries. This is enormous wealth
É uma riqueza enorme. E se você visitar esses países, vai ver as dezenas de famílias que detêm essa riqueza gigantesca. Agora, veja o que isso trouxe para os Estados Unidos. Deu aos Estados Unidos o que os economistas chamam de um privilégio extraordinário. E o que é isso? Pensa comigo por um minuto, Dani. O governo americano costuma operar com déficits, ou seja, gasta muito mais do que arrecada em impostos a cada ano. Hoje em dia, o déficit está na casa dos trilhões de dólares. Você mencionou o aumento planejado do orçamento de defesa de 900 bilhões para 1,5 trilhão de dólares. E é verdade, é um aumento enorme nos gastos do governo. Mas de onde vem a receita extra para pagar por isso? Resposta: não perca seu tempo. Não há tempo algum. Em que é que eles estão apostando? Em poder pegar dinheiro emprestado. E por que é que eles conseguem pegar essas quantias emprestadas? Antes de pensar na resposta, deixa eu lembrar uma coisa. Nós, os Estados Unidos, já somos o maior país devedor do mundo. Dá para imaginar que as pessoas ficariam um pouco receosas de continuar emprestando para um país que já está endividado demais. E de fato, esse momento vai chegar, mas ainda não chegou. Enquanto isso, todos os países produtores e compradores de petróleo estão ocupados acumulando dólares que acabam emprestando para os Estados Unidos fazerem o que quiserem com eles. Se você quiser entender até onde vai essa ironia, o segundo maior detentor da dívida dos Estados Unidos é a República Popular da China. Ou seja, eles estão emprestando dólares para os Estados Unidos, que usam esse dinheiro para travar guerras pelo mundo, muitas vezes contra os próprios interesses dos chineses que estão financiando isso. Uau! É um sistema completamente maluco, mas é o sistema em que a gente vive e vai continuar assim, a menos e até que... E é isso que está acontecendo agora. Outros países digam, peraí, a gente também quer esse privilégio extraordinário que os Estados Unidos têm. Já faz 75 anos. Já deu. E aí, como é que isso funciona? Isso significa que é preciso tirar o petróleo das mãos dos Estados Unidos. Nada dessa história de todo mundo pagar em dólares. Não, não, não. Vamos ter um comércio em que cada país use euros ou yuan chinês ou o que for. Quanto mais você diversifica, mais enfraquece o dólar. Aí começamos a ver o declínio do dólar como parte do declínio do Império Americano. O mundo já está vivendo esse declínio. Grandes partes do mundo percebem isso. A incapacidade de impedir que os russos avancem cada vez mais para o oeste na Ucrânia, ou de impedir que os Estados Unidos bombardeiem, como ele disse, o Irã de volta à Idade da Pedra. Esses são mais sinais de que os Estados Unidos não conseguem controlar a forma como os outros veem o nosso declínio. Só nós negamos isso. Vivemos, como você disse muito bem antes, Dani, vivemos nessa bolha de autoilusão. Até a senhora Sheinbaum, no México, e o Sr. Carney, no Canadá, se sentem encorajados a reagir porque eles também percebem a mudança dos ventos da história. Toda vez que os Estados Unidos tentam punir algum país do chamado Terceiro Mundo que se comporta mal, o primeiro-ministro desse país pega o telefone, liga para Pequim e pergunta se eles têm uma proposta alternativa para o que não conseguem mais dos Estados Unidos. E a resposta da China, 9 em cada 10 vezes, é: pode apostar que sim. E agora o Donald Trump está dizendo que o governo dele, alguns dos meus espectadores chamam de regime, está ameaçando ou prometendo que em qualquer acordo com o Irã para acabar com a guerra, não vai haver descongelamento de ativos, nem alívio das sanções de jeito nenhum. O que significa que essa guerra vai continuar, e continuar e continuar. Porque é isso que o Irã está exigindo como parte de um acordo abrangente para encerrar o conflito. Agora, professor Wolff, a minha pergunta é a seguinte. Com o futuro dessa guerra parecendo cada vez mais longo, o Império Americano está cavando ainda mais fundo a própria cova, considerando o seu declínio geral, já que há muitos aspectos nisso, até fora da economia,
na situação militar, por exemplo. There's many facets to this, even outside of the economy, the military situation and otherwise, but just economically. Mas, falando só do ponto de vista econômico, esse é um estresse de longo prazo. E eu não tenho tanta certeza de que o Império Americano consiga lidar com isso no futuro próximo, médio ou distante. Mas eu queria saber a sua opinião, porque parece que a gente vai ter que aguentar isso por um bom tempo. E os números globais estão realmente ruins. A zona do euro está em contração econômica. O Canadá está dizendo, não se preocupem, estamos em contração econômica, mas não se preocupem com isso. Já os Estados Unidos parecem achar que são uma exceção, no sentido de que não precisam se preocupar com o que está acontecendo com os outros, por causa do seu próprio comportamento. Well, the United States, like many countries, has a long history. Bom, os Estados Unidos, como muitos outros países, têm uma longa história de fingir que não passam por colapsos perigosos. Eu quero lembrar as pessoas de alguns fatos básicos sobre economias capitalistas, incluindo a versão americana. Elas são muito, mas muito instáveis. O Escritório Nacional de Pesquisa Econômica, que é uma instituição de pesquisa quase governamental aqui nos Estados Unidos, tem uma função importante. Ele acompanha, entre outras coisas, os altos e baixos das economias capitalistas. Quando é que uma recessão começa? Quantos meses ou anos ela dura? Quando a economia sai dela e quando é que ela volta a cair? When does the economy come out of it, and when does it go back? And if you look at the research, as I've done, and many E se você olhar as pesquisas, como eu fiz, e como muitos economistas que usam os estudos do NBER, vai ver que o intervalo médio entre uma crise e a seguinte é de 4 a 7 anos. Repare, onde quer que o capitalismo se estabeleça e vire o sistema econômico dominante, começou na Inglaterra, lá no século XVII, depois se espalhou pela Europa e, com o tempo, pelo mundo todo, em média, a cada 4 a 7 anos acontece uma crise. Às vezes, são crises curtas e superficiais, que não afetam tanta gente e não duram muito. Outras vezes são longas e profundas. A pior de todas foi uma que começou aqui nos Estados Unidos, em outubro de 1929, ou seja, um pouco mais de um século atrás. in other words, just a little over a century ago. It lasted from 1929 to Durou de 1929 até mais ou menos 1940, 41. Tentaram de tudo para colocar as pessoas de volta ao trabalho. Quantas pessoas perderam o emprego? A resposta: 25% dos trabalhadores americanos, 1 em cada 4, perdeu o emprego. Alguns ficaram assim por muitos anos. Se você quiser entender o que aconteceu quando o capitalismo americano saiu dos trilhos, leia os romances de Theodore Dreiser, John Steinbeck e de tantos outros que escreveram grandes obras sobre o trauma que foi, para o povo americano, aquela década perdida que ficou conhecida como a Grande Depressão. Mas se você acha que isso acabou, nada disso. Vamos olhar para o nosso século agora. O século XXI começou há 26 anos. starts 26 years ago. We had a crash in the spring of the year 2000. A gente teve uma crise na primavera do ano 2000, depois outra no verão de 2008, e mais uma em 2019, 2020, com a Covid. Em mais ou menos 25 anos foram 3. Isso dá mais ou menos uma a cada 7 ou 8 anos. É praticamente o mesmo ritmo de sempre. E se a última foi em 2019, 2020, adivinha, meus amigos americanos? Tá na hora de outra. A qualquer momento, algo pode nos empurrar para o abismo. Sabe o que pode ser esse algo? Pois é, a guerra com o Irã. Ou, se preferir outro exemplo, a bolha em torno da inteligência artificial, onde enormes quantias de dinheiro estão sendo gastas para comprar softwares, construir centros de dados e redes de energia para fazer tudo isso funcionar. A gente sabe mesmo se tudo isso vai dar retorno? Do we know that that's all going to pay off? No. Não. E o Trump também está tentando socorrê-los, pelo que eu entendo, com algum tipo de acordo de compra de ações. They're getting ready to bail them out with your money and my Preparando-se para salvá-los com o seu dinheiro e o meu. Eu não apostaria nos Estados Unidos neste momento. É uma aposta perdida. O país não está na frente em tecnologia global. Os chineses já nos acompanham passo a passo. Em várias áreas eles estão à nossa frente, e isso tende a crescer.
Então o que sobra? Padrão de vida? Já é mais alto em vários lugares do que aqui. E para a maioria dos americanos, a situação aqui não está nada boa, nem a perspectiva de melhora. Pesquisas com recém-formados, tanto da faculdade quanto da pós, mostram que muitos estão procurando trabalho dirigindo para aplicativos. Não é um bom momento para se formar. Não é um bom momento para procurar emprego, de jeito nenhum. Um dos motivos pelos quais o desemprego hoje não é maior é que quando você pergunta às pessoas que ainda têm trabalho, elas dizem, queremos segurar o que temos. Estão com muito medo. Aceitam o patrão dizer que precisam chegar meia hora mais cedo. Não vão responder, não, vou procurar outro emprego. Não, de jeito nenhum. Eles sabem muito bem que isso não seria uma jogada inteligente agora. Não, eu diria que o Sr. Trump, e eu sei que todo mundo tem curiosidade sobre o que ele representa, eu acho que ele representa uma economia no limite. Ele foi eleito porque, quando disse vou fazer a América grande de novo, e a senhora Clinton, debatendo com ele, respondeu lá no palco, como assim, nós já somos grandes? Ela estava errada, entende? E ele estava certo. Ele falou com as pessoas que sentiam lá no fundo que já não tinham mais aquele emprego no sindicato, na fábrica. Agora, elas eram recepcionistas no Walmart. E com esse salário não dá para viver. Por isso, tantos recepcionistas do Walmart precisam complementar a renda com vale-refeição do governo, que o próprio Walmart ajuda a conseguir, porque isso acaba subsidiando o custo dos salários. A gente vive num país assim. Não é um país que reage, que se impõe. E o motivo de você não perceber isso, além do óbvio propósito político de tudo isso, é que os 10% mais ricos ainda estão indo muito bem. São eles que detêm 87% do mercado de ações. Quer saber por que o Sr. Trump ou aquela mulher loira estranha que fala por ele continuam falando do mercado de ações? Pois é aquela velha seleção de dados de novo. Sim, o mercado de ações está indo muito bem. E por quê? Porque o governo injeta dinheiro na economia. Só que esse dinheiro não pode mais ir para a produção de bens e serviços, porque o povo americano não tem como pagar por isso. Então, para onde vai o dinheiro? Resposta: para o mercado de ações. Porque ali você pode comprar alguma coisa. E depois, outra pessoa que recebe esse dinheiro do governo vai comprar isso de você em 3 meses, por um preço mais alto. E aí você vende. A gente tem sim uma inflação terrível, mas ela está no mercado de ações, meus amigos, vocês que não percebem isso. Temos uma inflação enorme, mas ela está onde a gente gosta que esteja. Nos ativos, nos papéis que representam a economia, que as pessoas estão comprando, porque não há outro lugar para colocar o dinheiro e fazê-lo crescer. E é isso que elas estão fazendo. E o Sr. Trump é a eleição de tudo isso. O impostor que diz, eu vou fazer tudo, eu vou vencer, nós vamos vencer. Aquele que fala exatamente o que as pessoas gostariam de acreditar. Ele conseguiu fazer isso no primeiro mandato? Nem de longe. E no segundo até agora? Também não. É puro teatro. É aquele tipo de teatro que primeiro faz um grupo de foco, descobre o que as pessoas mais querem ouvir, fala exatamente isso e depois fica ali satisfeito, enquanto paga os ricos que financiaram a minha campanha. Fora isso, o Sr. Trump não está em posição de fazer muita coisa. E o pouco que poderia fazer, ele mesmo não faz. Ele está garantindo que a família dele fique mais rica e ajudando as pessoas ao redor que dão dinheiro para ele. Ele é amigo deles, eles são amigos dele. E o resto de nós fica com o papel de espectador de tudo isso. E olha, o Wall Street Journal publicou na última semana um dado bem preocupante, no meio de toda essa conversa sobre criação de empregos. Para ser sincero, 170 mil empregos, mais ou menos, não é tanta coisa assim. No começo do governo Biden, acho que nos primeiros meses dele no cargo, houve muita crítica, e com razão. Há vários motivos para criticar a administração Biden.
Mas uma das críticas era justamente por ter criado só 190 mil empregos. Então, claramente, tem uma realidade econômica sendo meio que escondida aí. Mesmo assim, um dado chama atenção. Em abril, uma pesquisa com homens em idade de trabalhar mostrou que 1 em cada 3 disse que não estava nem empregado, nem procurando emprego naquele momento. Isso é uma parcela enorme de um grupo que já foi uma parte muito produtiva da economia dos Estados Unidos. Então, só isso já seria um grande impacto. E com o choque da guerra com o Irã por cima disso, se essa situação continuar, esse tipo de realidade tende a crescer e virar uma grande crise. Então, nos últimos minutos, professor Wolff, talvez o senhor possa explicar um pouco, e eu também quero mostrar o que o senhor mencionou sobre os avanços da China. Quero dizer, teve um participante do programa America's Got Talent, vindo da China, da província de Sichuan, onde ficam Chongqing, Chengdu e várias outras cidades, que hoje despertam tanto interesse de estrangeiros. Ele se apresentou dançando com robôs de uma empresa de robótica, algo que a gente quase não vê acontecendo nos Estados Unidos, porque o país está, na verdade, bem atrás nessa área. Mas eu queria ouvir a sua opinião sobre o quadro geral, olhando para frente, com o período das eleições de meio de mandato se aproximando. Um verão longo que já começou tanto no mundo quanto nos Estados Unidos, o que significa que a questão da energia vai ser fundamental. Então, qual é a sua visão sobre onde estamos agora? Eu vejo, e digo isso sem nenhuma satisfação, mas o que eu vejo é uma crescente sensação de desespero, o que não deveria surpreender ninguém. Um império em declínio, à medida que fica mais claro para as pessoas que é isso que está acontecendo. Quando elas superam a fase da negação, o próximo passo é sentir desespero. O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo, com a minha família, com o meu trabalho, com o meu futuro? E eu vejo isso de novo, historicamente. Todo império nasce, se desenvolve ao longo do tempo e depois desaparece. E durante esse processo, que leva anos, ele gera pessoas que de várias formas ficam desesperadas, sem saber bem o que fazer ou para onde olhar. Deixa eu mostrar, para encerrar, de onde vem parte desse desespero hoje. Está naquela guerra no Irã. É uma guerra impossível de vencer. E os iranianos já mostraram isso para o mundo inteiro. Você pode bombardeá-los até ficar exausto. Eles não vão embora, não vão se render e têm meios para impedir que você consiga o que quer. O Sr. Trump não consegue encarar isso. Afinal, ele é o grande vencedor e agora está perdendo. Isso deixa as pessoas desesperadas. E eu fico com medo quando penso no que um presidente desesperado pode fazer. Tem mais um exemplo. Um jovem, encanador de profissão, está concorrendo basicamente como um independente dentro do Partido Democrata. Sim, mas sem ser realmente parte dele. O nome dele é Graham Platner. É no estado do Maine. O esforço dos republicanos e dos democratas tradicionais para minar, sabotar, bloquear esse cara, ele já é, ele é um candidato democrata e tem grandes chances de vencer. Mas o esforço para destruí-lo com boatos fabricados e todo o resto é de um desespero impressionante, pelo que isso revela. A necessidade que o Sr. Trump tem de agradar a base maga, tentando usar dinheiro dos contribuintes para dar benefícios a pessoas que cometeram todo tipo de crime durante a posse, lá atrás, quando o Sr. Trump não venceu a eleição que ele não venceu. Acho que aí a gente vê um tipo de desespero em exibição também. Eu não acho que o que estamos vendo é um homem no controle. Acho que é um homem perdendo o controle. E se, além disso, ele estiver com algum problema físico ou mental, aí o nível de desespero que pode estar em jogo só aumenta. Para encerrar, deixa eu mencionar uma coisa que talvez você não tenha notado. Todo ano, há uma celebração da invasão dos Estados Unidos na Normandia. No dia D, que é como chamam parte da Segunda Guerra Mundial, os poucos veteranos que ainda estão vivos de vários lados se reúnem para homenagear as pessoas que sofreram. Aí o secretário americano da guerra,
o que hoje seria o secretário de Defesa, um cara que antes era um apresentador de TV, meio ingênuo e bem medíocre, faz um discurso em que ataca toda a Europa. Não só os franceses, que é onde o evento acontece, porque o dia D foi na costa da França, mas toda a Europa, por, segundo ele, não compartilhar adequadamente os sacrifícios. Olha, eu preciso dizer, existe um nível de estupidez insensível aí que é tão extremo que eu tenho que contar essa história. Sacrifício compartilhado. Pelo jeito, ele está se referindo a imigrantes. He seems to be meaning immigrants. He refers to immigrants in Europe as an invasion. Ele se refere aos imigrantes na Europa como uma invasão que eles não conseguiram repelir de forma adequada e diz que não compartilharam de maneira justa o sacrifício com os militares americanos. Certo, eu vou concluir agora te dizendo quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, quantos russos na União Soviética, quantos alemães do outro lado e quantos americanos morreram durante e por causa da Segunda Guerra. Russos, União Soviética, pronto, 24 milhões. Alemanha, pronto, 8 milhões. Estados Unidos, pronto, 400 mil. Como é possível que um representante americano não só claramente não saiba do que está falando, mas ainda faça isso da forma mais ofensiva? Uau! Esse não é um país que está no comando do mundo do jeito que gostaria. Esse tipo de comportamento não combina com quem quer liderar o mundo. É um comportamento de incapacidade e incompetência monumentais. Incapacity and incompetence. Professor Wolf, I think that's a great place to end. Professor Wolf, acho que esse é um ótimo ponto para encerrar. Enquanto eu aviso o pessoal onde podem te encontrar, eles podem te achar no Democracy at Work. O link está na descrição do YouTube aqui embaixo, assim como o canal do Democracy at Work. E eu ouvi que no programa America's Got Talent, neste mês ou no mês passado, uma dançarina chinesa se apresentou com robôs da Unitree. Eu cheguei a visitar essa empresa. Esses robôs são muito avançados e conseguem fazer coisas assim. Isso mostra o tipo de mundo em transformação em que a gente vive. Muitas dessas inovações estão vindo do Oriente, vindo da China, e eu acho que você explicou bem que muitos americanos ficam meio assustados com isso. Mas, na verdade, esses robôs são quase todos usados para fins bem tranquilos. Professor Wolf, quer dizer mais alguma coisa antes de eu encerrar? Eu só quero ter certeza de lembrar o pessoal do seu canal no YouTube. Sim, você pode acessar nosso site em democracyatwork.info. E a gente também tem um programa no Substack chamado Democracy at Work. Então você pode acompanhar todo o nosso trabalho em um desses lugares ou nos dois. Claro, pois é. E eu vou colocar o link do Substack ali depois que a gente encerrar. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo antes de sair, isso ajuda muito o programa. Quero agradecer por esse super sticker, foi bem generoso. Muito obrigado. Right Side of History. Amanhã eu volto 1h, horário do leste, com o Elijah Magnier. Parece que estão surgindo tensões bem sérias por causa de Israel, que, como era de se esperar, bombardeou o Líbano, bombardeou Beirute hoje. Então, tudo indica que a situação vai esquentar por lá. Gente, nos vemos amanhã, 1h, no dia 8 de junho. Até lá, deixem seu agradecimento ao Professor Wolf, curtindo o vídeo e conferindo a descrição. Dá uma olhada também no trabalho dele e no da Democracy at Work. Tá certo, pessoal? Se cuidem. Até amanhã. All right, everybody. Take care. See you then. Bye-bye.